Olá, turma, tudo bem? Professora Náshila Costa, para mais uma videoaula de língua portuguesa, para os alunos do primeiro F. A nossa aula, nossa videoaula do mês de maio, tá certo? Espero que vocês estejam bem, seus familiares, com saúde e fazendo todas as atividades. Nosso conteúdo de hoje, em gramática, nós vamos abordar as funções da linguagem. E na literatura, o texto vicentino, o texto de Gil Vicente. E aí nós temos na gramática aí, as funções da linguagem. Pessoal, olha, como a gente já estudou, nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, nós sabemos que existe a teoria da comunicação e que ela emerge, como uma tentativa de estudar a língua em seu uso, tá certo? Em diferenciá-la, em desassociá-la da fala e das situações sociais em que ela ocorre. Então, nós sabemos que essa diferenciação da linguagem, da fala e da escrita. E ela tem as funções, cada função relaciona-se especificamente a um dos elementos da comunicação. E aqui nós temos as funções, que nós vamos estudar detalhadamente cada uma, e o elemento de comunicação. A função referencial, o elemento de comunicação é o contexto, o local onde ela está inserida. Temos a função emotiva, que esse elemento de comunicação é o emissor. Na função apelativa é o receptor. Na poética, é a mensagem. Na fática é o canal. E a função metalinguística, que é o código. Então, nós temos aí 6 funções, a qual nós vamos estudar cada uma, detalhadamente. E aí nós repetimos aqui, pessoal, as 6 funções e já com um acréscimo, Qual é o objetivo de cada função? Então, na função denotativa, ela é informativa, tá certo? Ela tem clareza, objetividade. Por exemplo, a linguagem do jornal é uma linguagem denotativa. A conotativa, é aquela linguagem apelativa, de convencer, de dar ordem, de fazer um pedido, que no caso é a propaganda, que tem essa função. A emotiva, que é a mesma que a expressiva, ela dá ênfase no eu. Ela é opinativa, ela é subjetiva, é a opinião de cada um. Que é o exemplo da música, Quem compõe a música, compõe de acordo com o seu eu, com o seu pensamento, com a sua maneira de ver a vida, o mundo, tá certo? Temos a função fática, que é aquele contato, é a verificativa, é a clareza, é a objetividade, tá certo? É o exemplo, oi, alô, tá ligado, É aquele sentido de ser objetivo, de ser claro, sem muitos rodeios. Temos a função metalinguística, que é autoexplicativa, quando você explica a sua própria palavra. Por exemplo, o dicionário é uma função da linguagem metalinguística, aquela palavra que tem a explicação para ela. Aí nós temos o exemplo da receita, tutorial no YouTube, dentre outros. E a função poética é aquela que é estética, O que é a estética? É a rima, são os sons, que é a linguagem diferenciada. Vamos ver aqui, pessoal, cada um. Nós temos aqui o contexto, da função referencial. Nós temos também a mensagem, que é da função poética. Na linguagem poética, nós temos o emissor, Qual é a função dele? É a emotiva, é aquele que mexe com nossos sentimentos. E o receptor é a conotativa, é aquela função em que as palavras ganham um outro sentido, Aí é trabalhar também a função fática. E o código, pessoal, da função metalinguística é o ruído, É aquilo que ocorre para que essa comunicação aconteça. Um outro exemplo aí na função referencial, que é o contexto, é o referente. Aí dela vem a função poética, que é a mensagem, tá certo? Da função poética, ela tem a função conotativa, que é a do receptor, de quem está ouvindo, e também tem a função emotiva, que é do emissor, No caso aqui, eu estou tendo essa função, Sou emissor, vocês são receptores.
E a partir nós temos a função fática, né, que é o canal, né, que é o canal de quem? De onde partiu a mensagem, que no caso é a função poética. E também temos a função metalinguística, que é o código, né? Então uma coisa está sempre relacionada com a outra. Professor, e a função apelativa? Na função apelativa, pessoal, o próprio de apelar, né? Então o receptor é o elemento central da função apelativa. Portanto, a mensagem geralmente possui verbos no imperativo, a gente viu aí no início, né? Com a intenção de convencer ou sensibilizar alvo da comunicação. E é uma linguagem que da publicidade, né? A publicidade é um grande exemplo desse texto, que possui predominância na função apelativa, aí nas propagandas, a gente vê muito, né, a função de apelativa, né, de apelar, de convencer. A função metalinguística, que nós já vimos, né, ela é centralizada no código, usando a linguagem para falar dela mesma. É a explicação da própria palavra, né, o sentido. Também tem a poesia, quem fala da poesia, né, a função metalinguística, sua função, e do poeta, um texto que comenta outro texto, né? Você faz uma poesia para comentar uma poesia anterior. E essa função metalinguística a gente encontra onde, né? Principalmente nos dicionários. O que é o dicionário? São os repositórios da metalinguagem, a explicação da própria palavra, né? E aí nós temos uma observação. Em um momento ou em um mesmo texto podem aparecer várias funções da linguagem, né? Isso é com certeza, porque a língua ela não é estática, né? Ela se movimenta. Então, o importante é saber qual a função predominante no texto para então definir. Você lê o texto, identifica a função para dizer que tipo de função, né, o texto se refere, o que tipo de funções, né? Já que o texto pode ter várias funções, né, ao mesmo tempo. Ok? Então, foi a nossa aula de funções da linguagem, a teoria, né? E nós vamos ver o teatro de Gil Vicente, né? Passando já para a literatura, pessoal. Gil Vicente, pessoal, ele era dramaturgo, né? O teatro em Portugal passou a ser produzido fora dos domínios da igreja, a gente já estudou aí nas aulas anteriores, né? Dando início ao desenvolvimento de um teatro leigo. Né? O que seria esse teatro leigo? Um teatro não religioso. Então, nesse novo teatro, pessoal, de Gil Vicente, né, ele foi produzido com o objetivo de ser encenado para os monarcas, os portugueses e sua corte. E ele também, esse teatro, caracterizava o quê? Né? Uma rica linguagem poética. E pela sátira, né, aos costumes da sociedade portuguesa. Então, nós vimos aí um pouco do que era, né, esse teatro. Quem foi Gil Vicente, né? Ele foi dramaturgo. A sua produção literária estendeu-se de 1502 a 1536. E apesar de profundamente religioso, né, que ele era, Gil Vicente tomou partido em meio às grandes políticas, né, a grandes polêmicas em torno dos abusos clericais, né, que presenciou. E ele também, pessoal, ele não se poupou de criticar, né, esses clérigos, né, devassos e ambiciosos. Então, ele tinha uma função, né, importante. E aí nós temos, né, mais uma vez, quem foi Gil Vicente, né? Ele é considerado o primeiro grande dramaturgo português, além de poeta de renome, né? Ele é um homem de teatro, parece ter também desempenhado as tarefas de músico, ator e encenador. Ele é considerado, pessoal, o pai do teatro português, tá certo? Então, ele era um poeta que tinha todas as suas obras eram dramáticas, mas também tinha obras em versos, tá certo? E a obra vicentina é tida como reflexo da mudança dos tempos, né, e da passagem da Idade Média para o Renascimento. Tá? Ela tem essa marca, tá certo? E também ele foi o principal representante da literatura renascentista portuguesa, né, anterior a Camões, incorporando elementos populares na sua escrita que influenciou, por sua vez, a cultura popular portuguesa. Nós temos aqui
Gil Vicente, né? Novamente, quem foi ele? Ele foi considerado por muitos estudiosos o primeiro grande percussor do modo dramático em Portugal. Olha a importância dele para esse teatro, né? Por isso chamado Teatro Vicentino. A sua obra dramática é uma das mais importantes do século XVI. E as suas peças teatrais, elas apresentam o retrato do cotidiano da época, né? Recebido através das falas e personagens e das relações que estabelecem entre si. Então, ele tentava, no seu teatro, ele demonstrava reproduzir o quê? A vida como ela é, a vida naquela época. E as peças, professora? Quais são as peças que ele já fez, né? Nós temos aqui exemplo de 3. Autos Pastoris, foi uma peça. Autos de Moralidade, né? Uma segunda. E Faças. Então, Autos Pastoris, ele recebe a influência, né? De Juan de Alcina, né? O Alto da Fé, o Alto da Morfina Mendes. O Alto da Moralidade são ensinamentos morais e religiosos, né? O teatro que mostrava isso. O Alto da Alma, o Alto da Feira, o Alto da Barca do Inferno. E também temos essa peça chamada Faças, que são episódios cômicos colhidos em flagrante na vida de personagem, certo? Então, Quem Tem Farelos, Faça de Alma Creves e o Alto da Índia. Ok? Foi a nossa aula, pessoal, de língua portuguesa. Né? Espero ter contribuído. Né? Vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir novamente e a gente finaliza com essa frase. Você nunca será bom o suficiente para todo mundo, mas quem te ama saberá reconhecer seus pontos fortes e terá paciência em relação às suas fraquezas. Então, nenhum de nós, pessoal, somos 100%, somos seres humanos, somos seres que a gente tem falhas, mas que essas falhas, muitas vezes, elas são cobertas, né, pelas nossas virtudes. Então, um abraço, tudo de bom e até o nosso próximo encontro.